meus amores, tudo bem com vocês? Vamos continuar com a nossa aulinha. Essa é a segunda parte do nosso porta-treco. Se você perdeu a primeira, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, junto com a lista de material e todas as informações que você precisa saber sobre a nossa peça. Então, nessa segunda parte, vamos trabalhar a base do vidro, os cabelos, o lacinho e o coração do nosso porta-treco. E aí, vocês gostou? Então deixa aí o seu like, se possível, compartilha esse vídeo e fala aqui nos comentários o que você está achando do nosso porta-treco. E se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas aqui no Artes em Linha e gosta desse nicho amigurumi, que tem uma renda extra todo mês, basta se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para sempre que rolar aula nova chegar a notificação para você. Você também pode seguir a gente lá no Clubinho Artes em Linha. Basta se tornar membro do nosso clubinho clicando nesse botão aqui embaixo, seja membro. E se você quiser conferir os bastidores do Artes em Linha, é só seguir a gente lá no Instagram, Artes em Linha. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então vem comigo conferir essa aulinha. Vamos iniciar o coração, tá? Da nossa bonequinha. Então, vamos precisar de duas partes como essa. Uma, você vai arrematar o fio e vai finalizar dessa forma aqui, ó. Puxo todo o fio. Passo aqui na minha agulha. Pulo um ponto e no ponto seguinte... saio com o fio de trás para frente. Volto aqui no último ponto, por cima, na parte do meio. Puxo para esse ponto ficar igual com os outros. E volto aqui para trás pelo ponto que pulei. Aqui atrás eu vou dar um nozinho, que é para prender esse fio. E pronto. Agora vamos fazer a segunda parte. Tudo que eu fizer na segunda parte, você vai fazer nesse aqui. Só que não vai arrematar o fio, tá? Uma arremata o fio, que é essa aqui, e a outra não. Então, eu vou iniciar aqui com o anel mágico. E dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou puxar esse fio menor, apertar bem. Vou pegar um outro fio para marcar o início das carreiras e vou iniciar agora a minha carreira de número 2. Na carreira 2, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto de base. A minha base tem 6 pontos, então aqui eu vou trabalhar 6 aumentos. O aumento é 2 pontos no mesmo ponto de base. Aqui eu já tô no meu quarto aumento, quinto e sexto aumento. E essa carreira ficou com 12 pontos baixos. Agora eu vou jogar esse fio aqui para trás, que eu tô marcando as carreiras, para iniciar a minha carreira de número 3, trabalhando um ponto baixo e no ponto seguinte um aumento. Novamente um ponto baixo e no ponto seguinte um aumento. Vou repetir esse processo de um ponto e um aumento por 6 vezes. Já fiz duas, falta 4 e essa carreira vai ficar com 18 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira 4, vou puxar esse fio aqui para frente e vou trabalhar 2 pontos e um aumento. Novamente, 2 pontos e um aumento. Vou repetir esse processo de 2 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz duas, falta 4. E essa carreira vai ficar com 24 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 5. E a partir da carreira 5, eu vou fazer uma sequência de duas carreiras
cada uma com 24 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da carreira 5 até a carreira 6 e já volto. Concluir aqui a minha sequência, tudo que eu fiz aqui, você vai repetir nesse processo aqui, né? Nesse primeiro, só que um arremata e o outro não. Agora, vamos iniciar a carreira de número 7, onde eu vou juntar as duas partes para formar o nosso coração. Então, aqui, ó, finalizei minha carreira. Vou pegar essa outra parte aqui, ó, pode ser em qualquer parte. Vou introduzir a agulha, passando de um pro outro, ó, dessa forma aqui, ó. Puxo o fio passando pelos dois e faço um ponto baixo. Próximo ponto do mesmo jeito, ó. Passo de um lado pro outro, puxo o fio e faço ponto baixo. No próximo ponto, do mesmo jeito. Puxo o fio e faço um ponto baixo. Então, aqui eu fiz 3 pontos baixos passando de um lado para o outro. Agora, vamos iniciar a carreira circular. Então, vou continuar aqui, ó, só em uma parte, só de um lado. E vou trabalhar aqui 21 pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer esses 21 e já volto. Concluí aqui os 21 pontos, agora eu vou pular para minha segunda parte. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto e vou também trabalhar nesse outro lado 21 pontos baixos e vai ficar com um total de 42 pontos. Então, vou trabalhar aqui esses 21 e já volto. Concluí a minha carreira. Antes de continuar aqui com a carreira 8, eu vou pegar aqui, ó, passar o fio, que é para marcar o início das carreiras. Vou vir aqui no meu primeiro ponto. Agora, eu vou trabalhar circular. E vou trabalhar aqui na carreira de número 8, 42 pontos baixos. Então, vou fazer aqui esses 42 pontos e já volto. Concluí a minha carreira. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número 9. Vou começar a diminuir para fechar o nosso coraçãozinho. Então, vou iniciar aqui com 5 pontos baixos. E uma diminuição. A diminuição é a alça da frente do primeiro e do segundo ponto. Passo o fio pelas duas alcinhas e completo meu ponto baixo. Novamente, 5 pontos. Já tenho aqui 3, 4 e 5. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz duas, falta 4. E essa carreira vai ficar com 36 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 10. E na carreira 10, eu vou trabalhar 36 pontos baixos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira de número 11. E na carreira 11, eu vou trabalhar de início 2 pontos baixos. E uma diminuição. Agora, eu vou fazer 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de 4 pontos e uma diminuição por 5 vezes. Já fiz uma, falta 4. E vou finalizar minha carreira com 2 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 30 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 12. E na carreira 12, eu vou trabalhar 30 pontos baixos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 13, trabalhando 3 pontos. E uma diminuição. Novamente. 3 pontos e uma diminuição. Vou repetir esse processo de 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz duas, falta 4 e essa carreira vai ficar com 24 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 14 e nessa carreira eu vou trabalhar 24 pontos baixos.
Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira 15, trabalhando 2 pontos e uma diminuição. Novamente, 2 pontos e uma diminuição. Vou repetir esse processo de 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 18 pontos baixos. Então, eu vou concluir, começar a colocar o enchimento e já volto. Concluí a minha carreira, coloquei enchimento, vou iniciar agora a minha carreira 16. E na carreira 16, eu vou trabalhar 18 pontos baixos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira 17, trabalhando 1 ponto e uma diminuição. Novamente, 1 ponto e uma diminuição. Vou repetir esse processo por 6 vezes, já fiz 2, falta 4, e essa carreira vai ficar com 12 pontos baixos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira 18, onde eu vou fazer a última carreira, que é para fechar essa basezinha. E vou fazer aqui uma sequência de 6 diminuições seguidas. Então, aqui, ó, é só pegar na alça da frente do primeiro e do segundo ponto. Passo o fio pelas duas e completo o ponto baixo. Vou fazer aqui mais uma com vocês. E completa o ponto baixo. Aqui eu fiz 3, falta 3 diminuição e essa carreira vai ficar com 6 pontos. Concluí aqui a carreira, vou cortar o fio com espaço que dê para fechar a basezinha. Vou puxar aqui o fio para prender. Deixa eu tirar esse marcador aqui. Vou pegar aqui a agulha. E vou trabalhar agora um anel mágico reverso, que é para fechar esse buraquinho que fica aqui, ó. Então, eu vou passar minha agulha de dentro para fora, em todos os pontos, usando só a alcinha da frente, ó. Passa aqui. São 6 pontos, então, eu vou passar nas 6 alcinhas. Vou puxar, puxa devagar para não torar o fio. Puxa o máximo que der, para fechar bem a base. Volto aqui no último, para dar um nozinho. E volto aqui pelo centro, pelo meio. Saio em qualquer parte. Puxo, até sentir um estralozinho na mão. E aqui, ó, eu vou dar um pontozinho. Dá um nozinho. E volto e saio em qualquer outra parte. Não puxa muito para não ficar marcado. Vou cortar aqui o excesso. E o coração ficou pronto. Agora eu vou bordar com vocês, fazer a palavra mãe. É opcional, vocês fazem se vocês quiserem utilizar a linha amigurumi. É um bordado bem simplesinho, não manjo muito de bordado, mas esse eu fiz, ficou mais ou menos, e vou ensinar como foi que eu fiz pra vocês. Então, aqui eu tenho a letra M. Então, aqui eu vou iniciar o bordado entre as carreiras 8 e 9. Depois que eu colocar aqui, ó, o meu primeiro alfinete, eu vou contar a partir dele. 1, 2, 3, 4, no de número 5, eu coloco o meu segundo alfinete. Aí, eu vou contar 1, 2, 3. Na terceira carreira, eu vou centralizar e coloco aqui meu terceiro alfinete. Aí, depois que eu colocar o meu terceiro alfinete, eu vou contar 3 e 4. Na carreira 4, eu vou colocar retinho com o alfinete verde e retinho aqui, ó, com o meu alfinete branco, para formar a letra M. Então, eu vou colocar aqui a minha agulha em qualquer parte. Vou entrar aqui, ó. Você pode começar de cima para baixo também. Vou deixar esse espaço aqui para finalizar. Vou para esse alfinete aqui, ó, o branco. E vou sair aqui no vermelho. Vou voltar aqui para onde estava o branco. E vou voltar aqui, ó, para onde estava o vermelho.
Vou pro verde. E do verde, eu venho aqui para esse branco. Vou voltar aqui, ó, para onde tava o outro alfinete e vou vir para cá. Vou sair em qualquer parte, na verdade. E a minha letra M já tá pronta. É um bordado simples, tá, gente? Agora vamos fazer a letra A. Vai ser a mesma carreirinha, esse alfinete aqui. Eu centralizo ele bem. Coloco aqui o meu alfinete logo em seguida, ó. Aqui a letra M, no ponto seguinte eu já coloco aqui o alfinete amarelo. Pulo aqui, ó, contando com o amarelo. 1, 2, 3, no de número 4, eu coloco o meu terceiro alfinete. E ele vai ficar tipo um triângulozinho. Vou pegar aqui o meu fio, vou vir aqui pro amarelo. Vou para esse fio, esse alfinete aqui de cima, esse branco aqui de cima. E vou sair no branco aqui de baixo. Vou voltar aqui para o de cima. E vou centralizar aqui, ó. E vou sair na lateral aqui da letra, ó. Vai ser no meio do ponto baixo. Vou pro outro lado aqui, ó. Que é para fazer o meio da letra. Vou entrar no meio também do ponto baixo, deixa só. E vou sair em qualquer parte, igual eu fiz com a letra M. Aí você organiza. E a letra A ficou pronta. Agora vamos fazer a letra E. Para ficar bem mais fácil de vocês entenderem, vem aqui, ó, no final da letra A. No ponto seguinte já começa a marcação. Conta 1, 2, 3, 4 carreiras. Segue uma reta aqui, ó, com um alfinete com outro. Aqui, nesse do meio, você conta aqui, ó, segue a reta aqui, conta 1, 2, no de número 3, marca o alfinete do meio e dessa ponta para essa aqui, 4 pontos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, para fazer a marcação da letra E. Vou introduzir minha agulha aqui, sair aqui no primeiro alfinete branco. Vou para o segundo alfinete branco. E vou sair no verde. Vou voltar aqui, ó, para onde tava o branco. E vou sair no vermelho. Vou voltar aqui para o início, eu vou passar por cima do fio. E vou sair aqui no amarelo. Vou voltar aqui para o início. E vou sair aqui em cima para fazer o acento daqui. E a letra E já ficou pronta. Agora eu vou fazer o acento, já saí aqui, ó. Foi uma carreira acima da carreira onde a gente iniciou o bordado. E vou vir aqui pro outro lado aqui, ó, uma carreira acima dessa aqui, ó. E vou pra carreira de baixo. Já vai estar aqui, ó, passando por cima do fio. Vou voltar aqui, ó, pelo mesmo espaço e saio aqui onde eu entrei, que é para finalizar. E o nome mãe já ficou pronto. Então, um bordadozinho simples, tá? Não manjo muito de bordado, mas fica fofinho
e é a seu critério, tá? Você faz se você achar que tem que fazer, senão pode deixar só o coraçãozinho também, que fica lindo também do mesmo jeito. E se você souber bordar, vai ficar perfeito. Vou voltar aqui pelo mesmo espaço, que é para esconder o nozinho. Vou cortar aqui o fio. E finalizamos o bordado. Agora eu vou fazer a costura do coração aqui, ó, na mãozinha dela. Peguei um fio da mesma cor da mãozinha, mas podia ser vermelho também, não tem problema. Pode ser de qualquer cor o fio, porque não vai ficar à mostra. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu coraçãozinho. Eu vou entrar em qualquer parte aqui e vou sair na lateral. Aqui vai ser mais no olhômetro. Você vai ver mais ou menos onde você quer que a mãozinha fique da sua bonequinha. Então, aqui tá bom. Vou sair aqui, ó. O meu, deixa eu ver qual foi a carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre a carreira 8 e 9, eu saí para fazer a costura do meu. Se você quiser mais em cima, você costura mais em cima, fica a seu critério, tá bom? Vou colocar um pouquinho mais para cima. Então, coloquei aqui mais 2 carreiras para cima, para ficar bem na lateral. Vou pegar agora o bracinho, colocar aqui, ó. Na mãozinha dela, eu vou utilizar 2 pontos. Então, dessa forma aqui, ó. Então, coloquei aqui na lateral, 2 pontos. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Entre as carreiras 4 e 5. Eu tô fazendo o meu, mas você pode fazer no seu diferente, tá? É só uma costurinha para ele ficar na mãozinha dela. Aqui no coração, eu vou pra carreira de cima, ó. Só um ponto mesmo. Na mãozinha foi 2, no coração só é 1. Vou voltar aqui, ó. Puxo, né, pra ela ficar na mãozinha dela. Vou voltar aqui novamente, ó. Nos 2 pontos. Agora, eu vou passar pro outro lado. Agora, do outro lado, a gente tem que costurar na mesma carreira que a gente costurou do lado de cá, tá? A carreira é opcional, mas se você fizer a costura numa carreira aqui, você vai ter que repetir do outro lado na mesma carreira, tá bom? Então, aqui, ó, vou iniciar aqui na carreira 5, entre a carreira 5 e 6, e na mãozinha entre as carreiras 4 e 5. 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, deixa eu colocar ela assim pra ver a posição do bracinho pra poder entrar. 1, 2, 3, 4. Essa posição aqui. E, ó, aqui foi entre as carreiras 5 e 6, agora vai ser 6 e 7. Voltando aqui, ó. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz do outro lado lá. Vou passar mais um, né, pra ficar bem certinho. E a última, eu vou voltar aqui, ó, pra onde eu comecei, que é pra dar um nozinho. Então, o coraçãozinho você vai costurar da forma que você achar melhor. Só mostrei aqui o formato que eu costurei o meu, mas é opcional, tá? Você pode costurar do jeito que você quiser e pode também deixar sem um coraçãozinho. Corta aqui o excesso do menor, volta aqui pelo mesmo espaço para esconder o nozinho. Deixa eu passar com a minha agulha aqui para esconder a ponta da linha e corto aqui. E o coraçãozinho da nossa bonequinha, ó, já tá no lugar. Vamos iniciar agora a base do vidro. Vou iniciar aqui com um anel mágico. E dentro desse anel mágico eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Tenho 1, 2,
3, 4, 5 e 6. Vou puxar esse fio menor aqui, que é para fechar o anel mágico. Aperta bem mesmo, para não abrir. Vou pegar um outro fio aqui para marcar o início das carreiras e vou iniciar minha carreira 2. Na minha carreira 2, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto de base. A nossa base tem 6 pontos, então eu vou trabalhar 6 aumentos. Então, aqui no meu primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos. No meu segundo ponto, 2 pontos baixos. Então, aqui eu já tô no meu segundo aumento. Terceiro ponto, 2 pontos baixos. 3 aumentos. 4, 5 e 6 aumentos. E essa carreira ficou com 12 pontos baixos. Agora, eu vou iniciar a minha carreira número 3, trabalhando um ponto e no ponto seguinte um aumento. Próximo ponto, um ponto baixo e no próximo um aumento. Então, eu vou repetir esse processo de um ponto e um aumento por 6 vezes. Já fiz duas, falta 4 e essa carreira vai ficar com 18 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira de número 4, trabalhando do início um ponto baixo e no próximo ponto um aumento. Agora, eu vou fazer 2 pontos e um aumento. Vou repetir esse processo de 2 pontos e um aumento por 5 vezes. Já fiz uma, falta 4 e vou finalizar minha carreira com um ponto baixo. E essa carreira vai ficar com 24 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 5, trabalhando 3 pontos e um aumento. Novamente, 3 pontos e um aumento. Vou repetir esse processo de 3 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz duas, falta 4 e essa carreira vai ficar com 30 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira 6. E na carreira 6 eu vou iniciar com 2 pontos e um aumento. Agora, eu vou fazer 4 pontos e um aumento. Vou repetir esse processo de 4 pontos e um aumento por 5 vezes. Já fiz uma, falta 4. E vou finalizar minha carreira com 2 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 36 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a carreira 7, trabalhando 5 pontos. E um aumento. Novamente, 5 pontos. E um aumento. Vou repetir esse processo de 5 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz duas, falta 4. E essa carreira vai ficar com 42 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 8. Vou iniciar ela com 3 pontos. E um aumento. Agora, eu vou trabalhar 6 pontos. Então, aqui eu já tenho 3, 4, 5 e 6. E um aumento. Vou repetir esse processo de 6 pontos e um aumento por 5 vezes. Já fiz uma, falta 4. E vou finalizar minha carreira com 3 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 48 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 9. E nessa carreira eu vou trabalhar 7 pontos. E um aumento. Novamente, 7 pontos. E um aumento.
Vou repetir esse processo de 7 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz 2, falta 4. E essa carreira vai ficar com 54 pontos. Concluir a minha carreira, eu vou iniciar agora a carreira 10 e vou iniciar com 4 pontos. E um aumento. Agora, eu vou fazer 8 pontos. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E um aumento. Vou repetir esse processo de 8 pontos e um aumento por 5 vezes. Já fiz uma, falta 4. E vou finalizar minha carreira com 4 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 60 pontos. Concluí a minha carreira, vou iniciar agora a minha carreira de número 11, trabalhando 9 pontos. Já tenho aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e um aumento. Vou repetir esse processo de 9 pontos e um aumento por 6 vezes. Já fiz uma, falta 5. E essa carreira vai ficar com 66 pontos. Concluí a minha carreira. Essa foi a última carreira de aumentos. Antes de continuar, eu quero mostrar uma coisinha que a gente trabalhou nesse projeto aqui. Então, se você perceber, esse círculo ficou bem redondinho. E isso aconteceu por quê? Porque todas as carreiras que tinham números pares foi dividida no início. Exemplo, a carreira que é para trabalhar 4 pontos e um aumento. Essa carreira é par. Então, no início da carreira eu trabalhei 2 pontos e um aumento. Repeti por 5 vezes 4 pontos e um aumento. E finalizei a minha carreira com 2 pontos baixos. Então, quando eu fui fazer a próxima carreira, que é 5 pontos e um aumento, que é uma carreira ímpar, o aumento dela não bateu em cima do aumento da carreira anterior. Assim, o círculo fica bem redondinho e a base da gente fica perfeita. Essa basezinha é bom você usar quando você for fazer uma peça que tem que ficar com a basezinha redonda para dar um acabamento perfeito assim, tá bom? A outra você pode continuar trabalhando igual a gente fez com a tampa. A tampa eu trabalhei normal, por quê? Porque ela é uma peça que vai ficar escondida e não precisava ficar redondinha assim, tá? Vamos continuar aqui com a nossa carreira de número 12. Vamos trabalhar ela toda na alcinha de trás, só que diferente. Em vez de eu trabalhar utilizando essa alcinha aqui, eu vou trabalhar usando essa alcinha aqui, ó. É uma alcinha, eu chamo de terceira alça. É uma alcinha que fica dentro da peça, ó. Não sei se tá dando para vocês verem, ó, dentro da peça. Então, eu sempre falo alça da frente, alça de trás e a alça de dentro. Então, eu vou trabalhar usando essa alcinha, por quê? Deixa eu mostrar para vocês aqui, logo de início já dá para ver. Então, quando você usa a alcinha de dentro, na frente fica esse acabamento aqui, ó. Deixa eu fazer mais alguns pontos aqui para vocês verem. Como o meu ponto é muito apertado, às vezes fica ruim de pegar, mas não tem nada não. Você pode até puxar essas alcinhas e depois trabalhar. Ó, quando você vai trabalhando, ela já vai ficando com esse acabamento aqui. Então, quando você finalizar a base, não precisa fazer mais acabamento, porque ela já fica com um acabamento. Fica bem fechadozinho aqui, ó. Não dá pra ver nada. E isso você pode usar no soladozinho do pé dessa boneca, no sapatinho. Qualquer base com acabamento você pode fazer dessa forma. Então, aqui, nessa carreira aqui número 12, eu vou trabalhar 66 pontos baixos, usando essa alcinha de dentro. Se você tiver dificuldade,
Aí você usa a alcinha de trás, tá? Então, eu vou concluir e já volto. Concluí a minha carreira, olha como fica, gente, o acabamento. Fica perfeito. Agora, eu vou iniciar a minha carreira de número 13. Vou trabalhar nela normal, ó, pegando as duas alcinhas do ponto. E a partir dessa carreira, eu vou fazer uma sequência de 8 carreiras, cada uma com 66 pontos baixos. Então, aqui eu vou trabalhar da carreira número 13 até a carreira de número 20 e já volto. Concluí aqui a minha sequência, agora eu vou cortar o fio para trocar de cor. Vou puxar ele aqui. Vou pular um ponto, no ponto seguinte vou passar com esse fio de trás para frente. Vou voltar aqui no último ponto, na parte de cima pelo meio. Vou puxar para ele ficar igual com os outros e volto aqui para trás pelo ponto que pulei. Aqui atrás eu vou prender esse fio, dar um nozinho e vou passar ele por trás de alguns pontos, porque como a gente vai botar essa base no vidro, para não ficar mostrando os fios. Então, não precisa também passar por muito ponto, só um pouquinho. Vou cortar aqui o excesso. E agora, vamos pegar o branco. Vou dar um nozinho. Vou vir aqui nesse ponto que a gente acabou de fazer, vou fazer um ponto baixo. Ponto seguinte, um ponto baixo. E no próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo, só que eu não vou fazer aqui. Eu vou fazer pegando na carreira de baixo, ó. Esse aqui seria o ponto seguinte. Então, aqui eu vou pra carreira de baixo, puxo o fio e faço meu ponto, pra ele ficar assim, ó. Próximo ponto, ponto baixo. Próximo ponto, ponto baixo. E no próximo, eu vou pra carreira de baixo. 2 pontos baixo, 1, 2. No próximo ponto, carreira de baixo. 2 pontos baixo. Próximo ponto, carreira de baixo. Vou trabalhar assim por toda a carreirinha, vou fazer 66 pontos baixo, só que a cada 2 pontos, o terceiro eu vou fazer na carreira de baixo. E ele vai dar esse detalhe aqui, ó. Então, eu vou concluir e já volto. Concluí aqui a minha carreira, vou cortar o fio, que finalizamos a nossa base. Vou puxar aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz quando eu fui trocar de cor. Vou pular um ponto, no ponto seguinte vou sair com o fio de trás para frente. Volto no meio do último ponto, puxo para ele ficar igual com os outros e volto aqui para trás pelo ponto que pulei. Essa basezinha você usa tanto para fazer troca de cor, quanto também para finalizar as carreiras, para dar um acabamento melhor à sua peça. Então, se você tá gostando da nossa aulinha aí, gente, deixa o like, que é muito importante para o nosso canal. Assim, é possível trazer mais conteúdos assim para vocês. E fala aí nos comentários o que você tá achando desse porta-treco. Dei um nozinho aqui, vou passar com esse fio aqui por trás de alguns pontos. Pra não deixar ele solto, né? Que a gente vai colar essa basinha no vidro e vai ficar a mostra se deixar solto. Então, deixa eu passar aqui de novo a agulha. Vou cortar aqui o excesso. E tirar. E a basezinha do nosso vidro ficou pronta. Vamos colocar agora a basezinha aqui, ó, no vidro. Ela vai ser colada aqui, ó, no vidro, pra deixar ele mais fofo assim, ó. Então, eu vou fazer o quê?
Vou pegar cola de silicone líquida, tem que ser líquida. A quente, ela esfria rápido, então não vai dar tempo você colar. Vou passar cola em toda a basezinha. Agora eu vou passar cola aqui, ó, em toda a lateral. Passa bastante cola, tá, gente? Pra ficar bem preso mesmo. Principalmente aqui na beirada, ó. Pra ficar bem fixo mesmo. Você pode usar qualquer cola, tá? Desde que ela seja de silicone e líquida. No caso, qualquer marca, tá? Então, aqui, ó, passei cola, tanto no fundo quanto nas laterais da minha peça, ó, tá vendo? E agora é só encaixar no vidro. Você pode fazer esse porta-treco num vidro maior, é só aumentar a quantidade de carreiras que dê para forrar o fundo do seu vidro. Passa bastante a mão para a cola pegar mesmo no vidro. E olha como ficou o nosso vidro. Vamos trabalhar agora o lacinho de colocar no cabelo da nossa bonequinha. Vamos precisar de 13 correntinhas. Vou pular a primeira e começo a trabalhar a partir da segunda corrente. E vou iniciar aqui com um ponto baixo. Dou uma laçada na corrente seguinte, eu faço um meio ponto. Dou uma laçada e na corrente seguinte, eu vou fazer um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Uma laçada e trabalho um meio ponto. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos, um para cada corrente. Então, tenho 1 e 2. Agora, eu vou dar uma laçada e fazer um meio ponto. Um ponto alto. Mais um ponto alto. Um meio ponto. E na última corrente, eu vou fazer um aumento triplo de ponto baixo. Então, vai ser 3 pontos baixos na mesma corrente, que é para virar, para trabalhar o outro lado das correntinhas. Agora, eu vou dar uma laçada e vou fazer um meio ponto. 2 pontos altos, um para cada corrente. 1 e 2. Um meio ponto. 2 pontos baixos. 1 e 2. Um meio ponto. 2 pontos altos. 1 e 2. Um meio ponto. E um aumento de ponto baixo. Então, são 2 pontos no mesmo espaço. Prendo com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Corto o meu fio com espaço para costura e prendo aqui. Agora, vamos montar o laço. Vou pegar aqui, ó, a minha agulha. Vou introduzir aqui no último ponto. E aqui no ponto do meio do aumento triplo.
Volto novamente e costura normal. Agora, vou fazer aqui, ó, dobrar aqui. E vou enrolar com esse fio aqui o meio do laço. Aperta bem, que é pra dar forma do lacinho. Não precisa enrolar um monte de fio aqui no meio. É só o suficiente para fazer o miolinho, ó, do laço. Aqui atrás, eu vou passar com esse fio aqui, ó, por trás desse fio que eu enrolei. Passo aqui, ó, desse jeito aqui, que é pra firmar um nozinho. Volto de lá, daqui pra cá. Passo aqui pelo meio, que é pra dar um nozinho. E o laço ficou pronto. Vamos iniciar agora o cabelinho da nossa boneca. Lembrando que aqui na descrição do vídeo fica toda a lista de material e todas as informações que você precisa saber sobre o projeto. Então, eu vou iniciar aqui, ó, dando um nozinho. Vou subir aqui 8 correntes. Agora, eu vou pular a primeira corrente e começo a trabalhar a partir da segunda corrente. E vou fazer 6 pontos baixos. Então, aqui eu já tenho 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Na minha última corrente, eu vou fazer 2 aumentos. Vai ser 4 pontos baixos na última corrente. Então, aqui eu tenho 1. 2, 3 e 4 pontos baixos. E vou voltar aqui do outro lado das correntinhas com 6 pontos. Tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E finalizamos a primeira carreira, que ficou com 16 pontos. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho e vou trabalhar 6 pontos baixos. Vou fazer aqui esses 6 e já volto. Peguei aqui os 6 pontos. Nessa curvinha aqui, onde eu fiz os 2 aumentos, no caso, os 4 pontos baixos, eu vou trabalhar 4 aumentos. Vai ser um aumento para cada ponto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 aumentos. E vou finalizar minha carreira com 6 pontos baixos. E essa carreira vai ficar com 20 pontos. Concluí aqui a minha carreira, a segunda carreira do cabelo. Agora, vamos começar a trabalhar os fios de cabelo. Então, para fazer os fios de cabelo, eu vou subir aqui 31 correntinha. Então, vou fazer aqui essas 31 e já volto. Concluí aqui as 31 correntinha. Vou pular a primeira e começo a trabalhar a partir da segunda corrente. E vou trabalhar aqui uma sequência de 10 aumentos de ponto baixo. Então, aqui eu já tenho 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 e 10 aumentos. Agora, vou finalizar minha carreira com 20 pontos baixos. Vai ser um ponto para cada correntinha. Então, vou fazer aqui e já volto. Concluir aqui os 20 pontos. Gente, esse cabelo é muito rápido e economiza bastante material, tá? Então, agora eu vou, em vez de virar para prender aqui, eu vou continuar aqui, ó, na parte da frente. Essa daqui é a parte da frente do cabelo, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, na primeira carreira, 1, na segunda carreira, 2, no meio aqui, ó, da correntinha, 3, próxima carreira, 4, e na próxima carreira, 5 pontos baixos. E agora, eu vou subir as 31 correntinha e vou repetir o mesmo processo que eu fiz nessa daqui. Então, vou fazer aqui as 31 correntinha e volto pra gente continuar. Aqui as 31 correntinha, vou pular a primeira, começo a trabalhar a partir da segunda e vou iniciar uma sequência de 10 aumentos seguido, todos de ponto baixo. Então, vou fazer aqui esses 10 aumentos e já volto. Concluir aqui os 10 aumentos, deixa eu dar uma dica para vocês. Se vocês quiserem um cabelo mais longo e retinho, lisinho, sem ficar ondulado nas pontas, que esse aqui vai ficar ondulado nas pontas, é só você fazer a sequência de 30 pontos baixos, não precisa fazer aumento, do começo ao final só pontos baixos, tá? Vamos continuar aqui, concluir aqui a sequência de 10 aumentos. Agora, eu vou finalizar minha carreira com 20 pontos baixos. Então, vou fazer aqui esses 20 e já volto. Concluir aqui os 20 pontos. Agora, eu vou prender com ponto baixo aqui, ó, no primeiro ponto. E vou subir novamente as 31 correntinhas e vou repetir esse mesmo processo aqui. Então, eu vou fazer essas 31, vou repetir esse processo aqui que eu já mostrei para vocês 2 vezes e volto na hora da emenda. Concluir aqui, ó, o meu terceiro fio, vou vir aqui no ponto seguinte, eu prendi aqui esse fio aqui, eu prendi nesse aqui. Então, esse aqui é o ponto seguinte, puxo o fio e prendo com ponto baixíssimo e aqui mesmo eu já começo a subir as 31 correntinhas. Então, eu vou trabalhar desse jeito por toda a carreirinha até chegar nesse último ponto aqui, sempre trabalhando 31 correntinha, 10 aumentos, 20 pontos baixos e prendendo sempre no ponto seguinte. Então, esse aqui eu vou prender nesse ponto, o próximo nesse, o próximo nesse, até finalizar até aqui, tá bom? Vai ficar em torno de 20 fios de cabelo. Eu vou concluir essa sequência e já volto. Então, concluir aqui todos os fios do cabelo. O último fio, eu vou prender ele com ponto baixíssimo aqui, ó, no meu último ponto. Vou cortar o fio, não precisa cortar grande, tá? Porque a gente não vai costurar. Vou puxar um pouquinho aqui, vou vir aqui por trás, no mesmo espaço onde a gente prendeu com ponto baixíssimo e vou puxar esse fio pra cá, ó, pra prender ele aqui embaixo. Prendo aqui. E o cabelo da nossa boneca, ó, ficou pronto. Essa partezinha aqui, ó, você vê que quando você termina, ela fica assim, ó. Não fica enroladinho direitinho. Aí, você vai fazer o quê, ó? Você vai enrolar todas as pontas
para ele poder ficar certinho. Muita gente fala, ah, Dani, eu fiz os cachinhos, mas não ficaram certinho. Tem que enrolar para ele ficar certinho, ó. Tá vendo? Só você fazer isso aqui, ó. Enrola todos os fios e os cachinhos vai ficar bem certinho. E finalizamos o cabelo da nossa boneca. Chegou a hora de colocar o cabelinho da nossa boneca no lugar. É um cabelo que vai ser colado, tá? Então, você não vai precisar costurar. Então, eu vou virar ela aqui pelo avesso, né? Pra ficar a parte de cima certinha. Vou passar a cola aqui, ó, no centro. A cola que a gente vai trabalhar é a de silicone líquida pro cabelo. Só cola de silicone líquida. Ou aquelas colas universal para artesanato, tá? Vou passar no centro. Vou pegar o meu cabelo e vou colocar aqui, ó, na cabeça. De forma que fique bem certinho, tá? Como é um cabelo dividido no meio, você vai seguir aqui, ó, a reta pelas correntinhas, descendo pelo narizinho da boneca. Como se você tivesse dividido o cabelo, para quem tem filha, né? Dividindo o cabelo da sua filha. Coloquei, vou prender aqui com alfinete. Esse cabelo precisa de bastante alfinete, né? Pra manter o cabelo na hora que tá colando no lugar, né? Pra não sair. Pronto. Basezinha do meio colada. Agora eu vou preparar os fios. Eu sempre deixo esse e esse fio aqui sem colar pra fazer o penteado dela. E os demais eu coloco na posição que eu quero pra colar. Então, eu vou colocando aqui, ó. Primeiro você monta o cabelo e depois você vem colando. Vai soltando, cola e volta de volta. Vai pegando aqui o fio, ó. Coloca na posição e vai prendendo com o alfinete. Coloca na posição e vai prendendo com o alfinete. Vou pro outro lado e faço a mesma coisa. Deixa o fio da frente solto. Pega aqui esses dois primeiro, coloca aqui, ó, na posição igual eu fiz com o outro lado. Venho com esse aqui, coloco aqui, ó, na posição e vou montando todo o meu cabelo. Então, eu vou montar aqui e volto para colar com vocês. Concluí aqui, ó, toda a montagem do meu cabelo. Olha como ele ficou. Nenhum espaçozinho ficou mostrando, ó. Os fios ficaram bem certinho na cabeça da minha boneca. Já colei uma parte, agora eu vou colar essas últimas aqui com vocês. Para colar, você vai soltando os fios. Deixa eu puxar aqui, ó. A cada 2 fios, eu passo a cola na cabeça, aqui, ó, na base da cabeça. Até aqui mais ou menos, não passa até embaixo não, tá? Venho aqui com o fio, coloco no lugar, prendo com alfinete, coloco o outro, passa a mão assim, ó, nos dois, pra pegar bem a cola, assim, ó. Agora, eu vou tirar esse aqui. Esse aqui eu vou tirar só um aqui, só pra passar a cola aqui, ó.
Cuidado para não pegar no cabelo em cima, tá? Que eu passo aqui, contorno a minha orelha e passo aqui embaixo. Tem cola aqui por trás da orelha, tá? Embaixo na cabeça, né? Na orelha em si não. Prendo aqui. Sempre você prende com o alfinete para ele ficar no lugar até colar. Agora eu vou tirar esses dois aqui da frente. Esse da frente eu passo só até aqui, ó, até a carreirinha da orelhinha. Passo aqui. Venho aqui, ó. Passar mais um pouco nessa parte aqui. Venho aqui. Ó, tem que ter cuidado, pegou aqui um pouquinho. E prendo com alfinete. Sempre passo a mão assim, ó, pra cola pegar bem. E finalizamos aqui, ó, todo o cabelo da boneca. Você vai repetir tudo que eu fiz aqui desse lado, em todo o cabelo colocar o alfinete. Quando você vê que secou, aí que você vai tirando os alfinetes. Então, vou esperar a minha secar pra gente fazer o penteado dela, que a gente vai costurar assim, ó, pra dar esse formato na franjinha dela. Então, o cabelo da minha boneca tá mais sequinho. Não tirei os alfinetes ainda, né, porque quero que ele seque bem, bem mesmo. Eu vou aproveitar agora para fazer aqui a costura da franjinha. Já fiz aqui essa daqui, ó. Vou costurar essa daqui. Você pode costurar ela aqui em cima, ó, aonde você quiser. Eu contei aqui, ó, 1, 2, 3 no terceiro fio. Eu coloco assim nessa posição, ó. Tem que olhar para a bonequinha para não colocar troncho. Eu coloco aqui. Aqui no terceiro fio. Deixa eu ver se ficou bom. Pronto. Agora eu vou utilizar o fio do laço mesmo para fazer a costura. Então, eu vou pegar aqui o lacinho. Vou botar desse jeito aqui, ó. Cabelo desse jeito aqui, nesse formato aqui. Vou vir aqui, ó. Pegando pelo fio, dessa forma aqui, ó. Vou passar no fio que a gente tá costurando. E agora por trás do laço. Por aquela parte que a gente enrola o laço. Novamente, ó, mesmo espaço. Aqui. Pelo fio. Que como ainda não colou, gente, eu tô fazendo bem devagarzinho para não descolar. E por trás do laço. Você vai costurar até ver que ficou bem apertadozinho o laço. Aqui eu já tô sentindo que o laço já tá apertadozinho. Então, agora eu só vou fazer o último ponto para amarrar. Então, eu vou passar aqui assim, ó. Vou passar aqui para dar um nozinho.
e passo por dentro da minha peça. Eu vou sair aqui na frente para ficar mais fácil, mas pode sair em qualquer parte da cabeça. Corta aqui o excesso. E olha como ficou o lacinho de um lado e do outro. Agora já podem começar a tirar os alfinetes, né, do cabelo dela. Já tá colado. O bom desse cabelo é que a gente não precisa costurar, ele é muito rápido de fazer e muito rápido de colocar no lugar. Depois que a cola tá seca, ele não solta mais. E o cabelo da nossa bonequinha ficou pronto. Finalizamos a nossa aulinha, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se possível compartilha esse vídeo e fala aqui nos comentários o que você achou do nosso porta-treco. Até a próxima aula!